Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar para vocês o meu cardápio, a minha planilha, o meu cardápio que eu ofereço para os meus clientes, que eu montei aqui para Páscoa especificamente. Eu também tenho o meu cardápio de doces, separado de doces e bolos, mas eu prometi para vocês que ia trazer para vocês o meu cardápio de Páscoa e hoje eu vou mostrar para vocês direitinho como eu montei, o que eu incluí dentro do meu cardápio, para que vocês consigam entender como que eu fiz essa montagem, como que o meu cliente consegue fazer a compra dele, o pedido dele durante a Páscoa aqui comigo. Eu vou virar a tela, vou gravar a tela para vocês, então não vou aparecer, só vou estar falando para vocês para que vocês consigam enxergar direitinho, senão fica muito pequenininho. Vamos lá. Bom, pessoal, esse aqui é o meu cardápio, essa daqui é a minha página principal, que é a capa do meu cardápio, né? Esse cardápio eu preparei no Canvas. Você pode preparar também lá. O Canvas é ótimo para a gente trabalhar. Ele tem muitos modelos já prontos. Tem como você alterar todas as fotos, tem como você alterar as cores, a forma da letra. Então é bem bacana, eu gosto bastante, eu uso muito o Canvas. Neste caso aqui eu preparei com o Canvas Pro, mas você não precisa utilizar o Canvas Pro, você pode usar a parte gratuita, que também é muito bacana, tem muitos modelos legais e você consegue um resultado bem legal. É bem importante você ter esse cuidado de montar um cardápio, colocar uma capa, né? Se preocupar com os detalhes, porque isso é o que vai fazer você vender o seu produto, é o que vai levar para o seu cliente, a sua vitrine. Então, é muito importante você ter este cuidado de colocar formas, de colocar fotos e de combinar bem as cores para que o seu cliente se sinta querido, né? E sinta que tá trabalhando, que tá comprando de um profissional realmente que teve o cuidado de preparar de maneira bem detalhista o próprio cardápio, tá? Essa daqui é a capa principal do meu cardápio. Aqui, ovo de Páscoa artesanal. A minha agenda está aberta, né? Que eu coloquei aqui. Já enviei tudo isso aqui para os meus clientes. Aqui tem a foto de um ovo. E alguns detalhes que eu acho que fazem toda a diferença, mostram carinho, né? Corações, eu sou muito dessa parte dos corações, então eu gosto muito desses pequenos detalhes. Essa é a primeira parte do meu cardápio, né? Aquela era a capa, e essa é a primeira parte, cardápio de Páscoa. E coloquei aqui a primeira parte, ovos de colher, escolha a sua casca e escolha o seu recheio. Nos ovos de colher, eu só coloquei 2 tamanhos de ovos, tá? 400 gramas e a caixa com 3 de 50 gramas, porque foi o que eu consegui encontrar de embalagens. É muito importante você olhar suas embalagens antes de preparar o seu cardápio, ver quais as embalagens estão acessíveis a você, qual o valor que você vai pagar nessas embalagens, para que você consiga chegar no seu valor final aqui do seu ovo, tá? Eu coloquei dois tamanhos, eu acho suficiente para, no caso aqui, os ovos de colher, e variei um pouquinho nos ovos, na casca recheada. Então, em vez de colocar vários tamanhos de ovos de colher, eu coloquei 2 tamanhos somente, que assim eu consigo comprar uma quantidade de embalagens para esse tamanho, e não fico com um estoque sobrando ou tendo que fazer 1000 tipos de cascas de tamanhos diferentes. Então, aqui eu tenho 2 tamanhos, os valores estão em coroa aqui na minha planilha, no meu cardápio, porque eu moro aqui na Suécia e aqui a moeda é Kronos, né, coroa sueca. Então, ele está em valor em coroa sueca, você vai colocar o seu valor em reais, claro, ou onde você estiver morando, vai utilizar a moeda de onde você mora. E é sempre legal você deixar especificado o valor, tá, gente? Aqui eu não coloquei variação de valor de acordo com o recheio. Eu coloquei o valor da casca já incluindo em todos esses recheios aqui. Todos esses recheios que estão aqui embaixo são esse valor, não vai ter alteração. Eu já peguei e fiz a minha base desde o valor mais alto, que no caso seria aqui o leite ninho com Nutella e o pistache, que seriam os dois recheios que eu tenho um custo maior. Foi em base desses recheios que eu preparei esse valor. Os demais, que tem um custo um pouco menor, é onde eu entro com o meu lucro maior, vamos dizer assim, né?
Eu não tenho que ficar me preocupando de, o de pistache é tanto, o de leitinho é tanto. Não, eu coloco sempre um valor certo aqui e a partir daí eu monto os restantes dos outros sabores, tá? Eu sempre divido assim, porque eu deixo o meu cliente com folga para escolher a casca e eu sempre indico para ele, eu tô na dúvida, não sei o que, então eu sempre indico, se você escolher o brigadeiro, você pode de repente colocar uma casca crocante, uma casca meio amargo, porque o brigadeiro é mais docinho, o de limão você pode escolher, o de uva verde você pode escolher a casca branca, que vai combinar, e assim eu vou passando para o meu cliente, auxiliando o meu cliente, caso ele tenha dúvidas, tá? Para que também ele não escolha dois sabores completamente diferentes e assim não fique satisfeito de repente na hora de comer o ovo, tá? Mas eu deixo livre para o meu cliente a escolha da casca e a escolha do recheio. No caso aqui eu tenho casca meio amargo, casca ao leite, casca branca e chocolate crocante aqui também. E a escolha do meu recheio, leite ninho com Nutella, chocolate com morango, brigadeiro, uva verde, brownie, maracujá, beijinho e pistache. São os recheios que eu ofereço para os ovos de colher, tá, gente? E aqui embaixo, em todas as páginas, eu coloco: faça o seu pedido até o dia 25, que é a data máxima para que eu consiga me organizar para a produção de todas as cascas e compra de recheios e organização de embalagens. Coloco sempre aqui em todas as páginas essa parte, para que fique bem frisado que é necessário a realização de 50% do pagamento no ato do pedido, o restante pode ser pago na entrega, mas é importante que me faça 50% do valor de entrada. E a entrega, que no caso aqui eu coloquei retirada do local, se você for fazer a entrega e tiver alguma taxa, é importante você colocar aqui, taxa para retirada, local X, tantos quilômetros, ou conforme você está habituado a fazer a sua entrega. No meu caso, eu não vou fazer entrega, somente retirada aqui comigo. E o contato, claro, o telefone de contato para que a pessoa possa realizar os pedidos. Tenha esse cuidado de escolher um fundo bem bonito, que te remeta bem à Páscoa, né? E que não fuja dentro do que você pode oferecer para o seu cliente. Aqui na página 2, eu fiz a mesma coisa, tá vendo? É a mesma página, tá com o mesmo desenho, só que eu alterei aqui o tipo de ovo que eu vou oferecer. Neste caso, da página 2, eu tenho um ovo com casca recheada. 350 gramas e 500 gramas. Esses eu já coloquei dois tamanhos grandes, porque a quantidade de recheio é bem menor. E aqui pode ser feita a entrega via tecido, via embalagem plástica ou via caixa também de ovos em pé. Esses ovos são legais que você pode trabalhar com ele na parte de decoração também, de repente fazer uma pintura, fazer uma casca mais crocante, com uma aparência mais rústica, que também pode ficar bem bacana. E aí eu coloco a mesma coisa, escolha a sua casca e escolha o seu recheio. O recheio não é o mesmo que tinha do outro lado, alguns são o mesmo, né? No caso, o pistache também tem lá, o brigadeiro, mas tem, por exemplo, aqui Nutella, do outro lado seria leite ninho com Nutella, e aqui eu coloquei somente a Nutella, porque eu faço a casca e recheio somente com a Nutella. Tá? Aqui tem o café, que eu acho que ficaria muito enjoativo para um ovo de colher, mas que fica bem bacana para uma casca recheada, que não tem tanto recheio, e aí o cliente consegue também degustar e ter um sabor bem gostoso, bem bacana. Os demais são sabores tradicionais, caramelo com coco também não ficaria muito bom no recheio de colher, mas aqui no caso da casca recheada fica bem gostoso e vale a pena a gente adicionar no cardápio. Aqui embaixo as mesmas informações, né, com os pedidos que é necessário. E vamos para a terceira parte. A terceira parte já é a parte personalizada, já é uma parte que demanda mais tempo e tem a sua saída também, também tá vendendo bem. Sempre vendi bem os doces e os cupcakes durante a Páscoa. E então eu sempre incluo aqui. Os ovos de colher, claro, são os campeões de venda, eles vendem muito, mas eu gosto de incluir também essa opção para o cliente, porque às vezes ele quer dar uma lembrancinha no trabalho, às vezes ele quer fazer alguma coisa desse tipo, entregar lembranças menores, ou uma coisa mais personalizada, em vez de só fazer um ovo de colher. Então, eu sempre incluo também essa parte.
Aqui no caso, 16 unidades de docinho. Esses docinhos são os brigadeiros mesmo, enroladinhos. E 9 unidades. Os valores estão em coroas, você coloca o valor de acordo com os seus valores aí. E aqui no meio, cupcakes decorados, uma caixa com 4 embalagens, outra caixa com 2 embalagens. No caso, as embalagens que eu encontro aqui para comprar, tá? Aqui não, que eu trouxe do Brasil essas embalagens para poder trabalhar, porque aqui eu não encontrei. As de doces são daqui, mas as de cupcake eu não encontrei, então eu trouxe do Brasil. As de ovos de colher também eu trouxe do Brasil. É importante você ter muita noção do valor que você está pagando na sua embalagem e no seu produto antes de colocar o valor aqui. Tá? Então, é importante você fazer uma pesquisa de mercado para saber exatamente quais os produtos e materiais que você tem disponíveis para fazer o seu produto, os seus ovos ou os seus doces. Aqui eu coloquei também uma caixa barra com brigadeiros, né? Que aqui no caso seria uma caixa, embaixo está especificado, caixa com uma barra de chocolate recheada com 4 brigadeiros. Esses brigadeiros ficam do lado da barra e a barra é recheada, tá? Também coloco aqui, no caso, vai com decoração em cima dos brigadeiros e na barra também eu sempre faço um detalhezinho ou outro. Aqui eu deixei também o bolo temático, porque pode ocorrer de ter pedidos de bolos durante esse período, principalmente para os meus versários. E então eu coloquei aqui bolo temático a partir de 800 coroas. Esse bolo seria um bolo para no máximo 10 pessoas, seria um bolo de 15 centímetros. E eu coloco a partir de, porque como é um bolo decorado, se for uma decoração muito grande, com muitos itens, né, eu acabo alterando esse valor. Esse valor é um bolo simples, decorado, de repente com coelhinho, alguma coisa do tipo, né, o nome do aniversariante, enfim, mas nada muito exagerado. Então, eu coloco aqui sempre o valor a partir, tá? É o valor mínimo do bolo a partir de 800 cronos, que é 15 centímetros, 15 por 12. E aqui embaixo, a mesma coisa, a mesma informação. Essa parte aqui é importante você frisar em todas as páginas, porque o cliente que vai te pedir, de repente, um ovo de colher, ele não vai olhar a outra página, ou ele até olha muito rápido. O cliente que quer um bolo, ele não vai ficar olhando lá o ovo de colher. Então, é importante que isso aqui esteja em todas as páginas. Coloca ali do ladinho, pequenininho, que fica bem legal. Como eu mostrei para vocês, eu sempre dou para o meu cliente a opção de escolher a casca e o recheio separadamente, mas isso eu só faço durante a Páscoa, tá, gente? Nos docinhos eu não faço isso, nos docinhos eu já deixo especificado direitinho quais são os doces, principalmente quando são doces decorados, tá? Para que a gente não se atrapalhe na hora da produção. Então eu deixo sempre específico, é brigadeiro, é bombom, e aí eu sempre coloco ali sabores que vão agradar a todos, para que senão o cliente vai pedir assim 10 de um, 10 de outro, 10 de outro, e aí você vai fazer um monte de massas, e isso não é muito legal. Não agiliza a sua produção e o custo-benefício também não é interessante. Mas durante a Páscoa eu sempre produzo as cascas antes e separadamente dos recheios. Então eu consigo fazer essa produção, essa separação para o cliente escolher. Como o menor ovo já tem um tamanho considerável, né? Eu sempre consigo fazer, de repente, uma lata de leite condensado, eu consigo fazer dois ovos e acaba que não sobra muita massa. Então, eu consigo manter os meus produtos sempre fresquinhos para os clientes e ainda assim ter uma variação de cardápio, que é diferente dos docinhos, que às vezes a gente faz poucas quantidades. E eu não sou muito de congelar, né, brigadeiros, essa parte de doces eu não congelo. Os bolos eu até congelo, faço a massa e congelo, porque é necessário pra gente estar fazendo a técnica que eu uso para fazer o bolo. Eu preciso que ele esteja firme para que eu possa fazer a montagem. Mas não é o caso aqui. No caso dos ovos, eu gosto sempre de estar com todos os ingredientes bem fresquinhos. E então a única coisa que eu produzo com antecedência são as modelagens e as cascas de ovos, que inclusive eu já estou produzindo.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desses shorts aqui. Foi bem rapidinho, mas eu queria muito mostrar para vocês, porque eu sei que às vezes a gente tem dificuldade na montagem do cardápio e de como oferecer para o cliente, e a gente acaba colocando um monte de sabores e acaba se perdendo no meio da produção. E essa não é uma data em que a gente pode se perder, porque a produção é muito grande. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Claro, comenta aqui embaixo se você gostou. Se você é novo por aqui, tá passando por aqui, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família aqui também. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.